de longa data já proclamou. Tenho aqui o recurso extraordinário com agravo 823.161, relatoria Gilmar Mendes, 2017. Disse aqui o Supremo: tabelião, serventia extrajudicial, exercício de serviço público por delegação, caráter privado, sujeição ao regime geral de previdência social precedentes. E não poderia ser diferente, já que o 236 da Constituição estabelece que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Então, tabelião não é considerado servidor efetivo para fins do artigo 40 da Constituição, que estabelece o regime próprio. É a sede do RPPS, Regime Próprio de Previdência. Portanto, ele não é considerado um segurado de um regime próprio de previdência. Então, aqueles que não são servidores públicos no sentido próprio do termo, incluindo-se aí os tabeliães, por exemplo, os oficiais de registro, devem ser aposentados pelo RGPS. Então, reforçando essa compreensão, não se pode olvidar uma tese firmada pelo STF no tema 1254, que foi o seguinte: somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência, a excluir os estáveis, nos termos do artigo 19 do ADCT, e os demais servidores admitidos sem concurso. Trouxe esse pano de fundo, né, já voltando especificamente para o caso concreto, para dizer que é inequívoco que o autor é pensionista de tabelião escrevente, porque ele exerceu atividade notarial e de registro, e ela pretende a equiparação com um servidor estatutário, né, se apegando a precedentes isolados, que houve no passado, já no passado remoto, são precedentes bem antigos, bem verdade, e o Supremo já ressaltou o caráter específico dos exercentes das funções notariais de registro, né? Declarou, por exemplo, na ADI 575, a inconstitucionalidade do artigo 28 do ADCT da Constituição do Estado do Piauí, que estabeleceu essa equiparação. O Supremo disse, né? Primeiro, dizendo a disposição do artigo 28, talvez o que tenha sido um dispositivo que tenha motivado essas ações, ou parte delas. Disse o 28, fica assegurado aos tabeliães, oficiais de registro civil, oficiais de registro imóvel das serventias não oficializadas, o direito à aposentadoria com proventos baseados na lotação do cartório, não podendo ultrapassar 4/5 dos vencimentos e vantagens de juiz de direito, uma vinculação de remuneração explícita. A aposentadoria será reajustada na forma do 40, parágrafo 4º da Constituição. Então, na ADI, que eu falei aqui, 575, o STF acolheu a tese do Estado do Piauí no sentido de que o dispositivo era inconstitucional. Primeiro, porque garantia uma aposentadoria própria de servidores públicos, a quem não é tabelião. E segundo, porque estabeleceu essa vinculação, 4/5 do subsídio do magistrado perante o qual serve. Tribunal Pleno, ADI 575, ministro Sepúlveda pertence, que diz o seguinte no item 5 da ementa: tabeliães e oficiais de registro, aposentadoria, inconstitucionalidade da norma da Constituição local, que além de conceder a aposentadoria de servidor público, vincula os respectivos proventos às alterações e vencimentos da magistratura. E aí eu vou finalizar com a decisão do ministro Joaquim Barbosa, que citei, é bem verdade, na primeira assentada em que esse processo foi pautado, quando ainda existia a figura do agravo de instrumento para destrancar o recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo de instrumento 604.274, disse Sua Excelência o ministro Joaquim Barbosa, em 2010, pela via extraordinária, questiona-se acórdão pelo qual o TJ Piauí, com base nos parágrafos 4º, 7º e 8º do artigo 40 da Carta Federal, equiparou o valor de pensão de viúva de tabelião, né, a proventos percebidos em montante superior por delegatório de estatura equivalente, recém-aposentado. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o 40 da Constituição, após o advento da emenda 20, aplica-se apenas a servidores titulares de cargo efetivo. Então, o regime previdenciário tratado no dispositivo não é extensível aos tabeliães, que exercem função pública na condição de delegatários. Pois bem, eu vou pular essa parte dessa emenda do precedente do ministro Joaquim Barbosa, apenas para dizer que o acórdão primério, que é objeto aqui do juiz de retratação, ele acabou, data máxima vem.
por ofender o dispositivo constitucional que veda a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração. Falei já o artigo 37, inciso 13, vou me abster de relê-lo. Então, resulta, portanto, senhores julgadores, impossível, juridicamente, a equiparação remuneratória entre tabelião e cargo público de técnico analista judicial, como pretende aqui a parte autora, em relação à sua pensão, a ser equiparada. Então, não bastasse isso, o acórdão, ora objeto do juiz de retratação, na medida em que proclama haver o direito à equiparação entre dois cargos sob o fundamento da isonomia, foi isso que ocorreu. O fundamento nuclear foi o fundamento da isonomia, para supostamente conferir guarida jurídica a essa equiparação. Acabou por contrariar não só o 37, inciso 13, que citei, mas um precedente vinculante no tema 600 de repercussão geral, que foi o motivo pelo qual a vice-presidência deste egresso tribunal suscitou aqui a colisão com o paradigma de repercussão geral. Diz esse lead case, o tema 600 de repercussão geral, que foi a causa da suscitação do juiz de retratação. Não cabe ao judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidor público de carreira distinta sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório. E o fundamento do acórdão primevo, ora, objeto de retratação, foi a isonomia, suposta isonomia, que deveria haver entre o cargo de tabelião e escrivão judicial / analista judicial. Então, estando em rota de colisão o acórdão primevo com esse precedente vinculante, é de rigor a retratação do acórdão primevo, com a devida vênia, para se desprover o apelo autoral. Então, é isso que requer. O Estado do Piauí vem requerer em juízo de retratação, senhores julgadores, agora em quórum ampliado, o desprovimento do apelo autoral. Muito obrigado. Doutor Deoclésio. Mais uma vez, os meus cumprimentos a todos. E aqui, não tinha visto ao tempo em que começou, né, foi pautado o processo ora em debate, o eminente desembargador Costa Neto. Quero saudá-lo também, da mesma forma, efusivamente, como fiz com o desembargador Sebastião. Esse processo, houve uma divergência, desembargador Erivan, nós mantivemos o nosso voto, porque já é um entendimento aqui desse tribunal que equiparou esses tabeliães. Eu me lembro até do tempo em que houve a habilitação dos cartórios tabeliães, principalmente aquela cidade que pouca receita, havia aquela habilitação, provava que tinha pago previdência, né? Tinha pago previdência, habilitava, aposentava-se como tabelião. Houve a equiparação aos escrivães judiciais, que ganhavam mais, foi admitido, o tribunal recebeu o Estado passou a pagar, né? E durante muitos anos pagando, sem nenhum questionamento, e depois achou que não era razoável a equiparação dos tabeliães a escrivães judiciais, exatamente em razão da natureza jurídica de um e do outro. Cingia-se, no caso dos tabeliões, uma serventia extrajudicial, cuja natureza é privada, e o outro é um funcionário público, ingresso mediante concurso com base na Constituição Federal. Então, mas o Tribunal de Justiça já tem esse posicionamento, aqui trata-se de um juiz de retratação, e eu achei por bem manter o acordo. Faça a leitura dessa ementa, porque já com vários
mandado de segurança aqui, com várias jurisprudências, que tem o desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, se trata do mandado de segurança 2012-0001, 002673-8, né? Tem aqui do desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, que é o 2016-0001.01, 320270, 3202-7, relatoria do desembargador Raimundo Eufrásio. São várias decisões do tribunal, e nós achamos por bem manter esse acordo. Juízo de retratação, apelação, tabelião público, equiparação a escrivães judiciais, precedente. Trata-se de juízo de retratação nos autos da apelação, interposta pelo espólio de João Leite Benevides e Francisca Rodrigues do Nascimento. E aqui devo fazer esse esclarecimento em face do que trouxe aqui o eminente procurador, que João Leite faleceu em 3/3/2015. E depois do seu falecimento, o tribunal concedeu a pensão à sua esposa, que veio a falecer em 23/4/2017. Como essa ação ela foi interposta em 12/2/2016, quando do falecimento, a sua esposa ainda estava viva quando ingressaram com a ação. E ela veio a falecer depois, já em 2017, e a sentença do juiz de primeiro grau, do dia 13/10/2021, a esposa do autor da instituição da pensão já tinha falecido também. Portanto, quando houve o recurso para o tribunal, já foi em nome do espólio, tanto do senhor João Leite, como também de sua esposa. Portanto, do senhor João Leite Benevides e sua esposa Francisca Rodrigues do Nascimento. Por bem, em face de sentença proferida nos autos da ação 0003-488-94/2016, proposta em face do Estado apelado, visando o pagamento das diferenças salariais decorrentes dos reajustes não concedidos ao falecido no período compreendido entre maio de 2012 a março de 2015, falecimento, aplicando-se as leis. Lei Complementar 181, de 2012, Lei 6.275, de 2013, e Lei número 6.375, de 2013, combinado com Lei 6.544, de 2014. O pagamento das diferenças salariais decorrentes do reajuste concedido ao escrivão judicial nível 15, referência 3 da Lei Complementar número 214 de 2015, a partir de março de 2015, data do requerimento administrativo de pensão por morte efetuada pela segunda requerente. Julgado presente o mandado de segurança, acordar os componentes da Sexta Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte em conhecer da apelação para dar-lhe provimento, reformando a sentença monocrática para julgar procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida a realizar imediatamente a atualização da pensão da segunda autora, equiparando a remuneração dos escrivãos judiciais, nível 15, referência 3, e ao pagamento das diferenças salariais
decorrente dos reajustes não concedidos ao falecido no período compreendido entre maio de 2012 a março de 2015, tempo do falecimento, e das diferenças salariais decorrentes dos reajustes não concedidos a pensionista a partir de março de 2015, data do requerimento administrativo de pensão por morte efetuado pela segunda requerente, tendo como base o equiparado ao valor da remuneração dos escrivães judiciais nível 15, referência 3, a serem apurados em liquidação de sentença. Remetidos autos a esta relatoria pelo excelentíssimo senhor vice-presidente desta Egrégia Corte para realização do juízo de retratação. O segurado, na condição de tabelião público, no exercício de atividades jurisdicionais, faz jus ao aumento salarial concedido aos servidores públicos do Poder Judiciário Estadual, na mesma proporção que foi concedido aos escrivães judiciais nível 15, referência 3, TJ Piauí, 2009, 001, 00, 4333, jurisprudência, inclusive mencionado já. Há precedentes deste tribunal que decidiram pela equiparação de remuneração entre tabeliães e escrivães judiciais, nível 15, referência 3, devendo a segunda autora figurar como pensionista com os rendimentos dessa categoria, TJ Piauí, 2012, 0001, 002673-8, jurisprudência deste tribunal. A presente matéria já foi enfrentada em sede de agravo de recurso extraordinário pela ministra Rosa Weber, assim entendido pela ausência de ofensa a preceito da Constituição Federal. STF, agravo regimental 105.741, Piauí, acordo de julgamento mantido. Então, é matéria já conhecida desse tribunal, com decisões, várias decisões, e por conta disso já foi julgado por essa Câmara, pela relatora desembargadora Eulália, e eu mantive o acordo. Entendo até que, do conhecimento dos demais membros, inclusive para a extensão desse quórum, que eu acho até desnecessário fazer uma leitura exaustiva de todo o quórum, todo o voto, mas, se assim os novos os membros, por extensão, assim desejar, nós faremos um voto completo. Ao presidente para consultar os novos membros, porque já é matéria, né, debatida nesse tribunal. Nesse caso eu acompanhei o relator e agora dou a palavra ao doutor Sebastião Machado. E eu não vou votar, não, presidente. Queria ouvir a desembargadora Ivan. Perdão, até eu sou divergente. Então, votar o divergente agora. A coisa me parece muito simples, né? O cidadão é tabelião, faleceu, e o sucessor, a beneficiária da pensão, quer que, não obstante reconheça que ele era tabelião, tem a remuneração equiparada de analista. Né? Essa é a pretensão. Vou ler o 37.13 da Constituição Federal. É vedada a vinculação ou a recuperação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Isso, para mim, basta. A Constituição veda a equiparação. O que é que o tribunal fez no acordo no passado? Equiparou o tabelião a analista. A pergunta que eu faço: um acordo do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí tem o poder de revogar uma disposição constitucional? Nunca.
A Cabe ao equiparação tribunal. na época era de escrivão e, posteriormente, o escrivão passou a analista. Independentemente de qual seja o cargo, a equiparação que a Constituição veda é geral e restrita. Não pode haver equiparação. A pergunta que eu faço é: um erro do tribunal no passado pode e deve ser considerado como um ato revogatório da Constituição Federal? Há toda evidência que não. E eu não tenho compromissos com os erros do passado do tribunal. Mas se isso não bastasse, o Supremo Tribunal Federal vem em tema de repercussão geral, que vincula toda a administração, e diz nos 600. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreira distintas, sob pena de fundamento de isonomia. Tenham eles caráter remuneratório ou indenizatório. Então, o acórdão violou a um só tempo o 37.12 da Constituição Federal e violou o tema 600 do Supremo Tribunal Federal. Foi por isso que, quando chegou na fase de admissibilidade do recurso extraordinário, Sua Excelência, o vice-presidente deste tribunal, disse textualmente que o erro estava com a decisão da Câmara e mandou que a Câmara rejulgasse o processo, porque isso não resiste a um assopro em uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. Peço venha aos eminentes esmagadores, relator e presidente, vou divergir para manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação. Senador Sebastião. Senhor presidente, eu peço venha ao eminente relator, doutor Dioclésio, para acompanhar a divergência. Realmente, a Constituição Federal proíbe a equiparação de qualquer remuneração, né, do serviço público. Além do que já é tema 600 também, que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, com base no princípio da isonomia, conceder aumento salarial. E aqui, no caso específico, é de uma pensionista de um tabelião, né, no caso. Agora, eu fico preocupado, doutor Marcelo Sequef, é o seguinte: no passado, aqueles casos que já transitou em julgado, o Estado não pode dizer. Teve uma lei, até o Tribunal de Justiça, quando o Supremo Tribunal Federal, os Badariman, disse que aquela vinculação de 4/5, que o escrivão se aposentava com os 4/5 do juiz de direito, eu lembro que o vereador da época, acho que foi o Freitas Neto, entrou no Supremo e o Supremo disse que é inconstitucional. E aí, quando voltou, aí o tribunal deu outra solução. Equiparou, outra equiparação, tirou 4/5, mas botou o escrivão, o tabelião, ao mesmo valor do escrivão judicial, né? E muitos tabeliães, né? Porque os cartórios é uma delegação do poder público, ou seja, o Estado, o poder público, delega a um particular a exploração desse serviço público muito importante. Mas tem inúmeros casos, né, do Marcelo Sequef, que já transitou em julgado, não cabe nem rescisória mais, né? Não é isso? A minha preocupação é com os casos passados. Mas no caso específico aqui, o vice-presidente mandou que a Câmara rejulgasse, e nós temos uma obrigação, infelizmente, né? Eu sei que muitos foram beneficiados, muitos tabeliães foram beneficiados, sim, com essa equiparação inconstitucional, mas o regime jurídico dos cartórios do tabelião é o regime da Previdência, é o regime geral da Previdência, e não o regime próprio dos servidores públicos. São totalmente diferentes. Portanto, eu acompanho a divergência com essa preocupação, que o Estado não vai revolver os casos do passado, que já transitou em julgado, né, que não cabe mais nem ação rescisória. Senador Costa Neto. Qual do lado aí? Bom dia, desembargador Joaquim, que no início eu pulei essa formalidade, desembargador Arivan, doutor Dioclésio, Sebastião, doutor Marcelo Sequef e a secretária. Não tenha dúvida que o assunto é muito interessante, mas não poderia deixar de não seguir o voto do divergente, né? Embora a boa exposição do colega juiz, relator, mas realmente não tem como não acompanhar o voto divergente. Eu acompanho o voto divergente. Então, concluída a nossa votação, prevaleceu o voto divergente e também a pauta está exaurida. Agradeço ao senador Sebastião, ao senador Costa Neto, pela colaboração junto à Sexta Câmara. Desejo um bom final de semana a todos. E alguém quer se manifestar?
Então, um abraço a todos, advogado Costa Neto, advogado Arivan, Dioclésio, Tchau, procurador do Estado, a todos. Até breve. Bom trabalho a todos. Um abraço. Meus cumprimentos a todos e um bom final de semana. Presidente Joaquim, eu sempre estarei disponível. Eu tenho vontade de aprender mesmo. Né? Muito obrigado.